discutir aqui Ah, essa tá. roda de conversa. Porém, quando você escrever a sua resenha, aí sim você vai precisar dessas noções que você já fez a pesquisa anteriormente, e você vai trazer para a nossa roda de conversa, Para entendeu? Então resenha. vai ser importante. Aí você vai, na resenha, descrever aquilo que foi discutido e também vai colocar a sua Ponto de opinião, o vista. seu ponto de vista, o que você pensa, o seu depoimento e tudo mais. Ah, tá. Obrigada. You're welcome. Alguém levantou a mão aí, quem foi? Deixa eu ver aqui quem foi que levantou a mão. Não sei quem é que foi que levantou. Aí, se alguém que tiver pergunta, pode fazer agora, enquanto a gente não começa, que é legal para a gente poder esclarecer as dúvidas e tudo mais. Okay? A gente organizou a programação, aí depois você falou comigo, Márcio, que fez alguns ajustes, não é isso? Aí você manteve aquele vídeo inicial? Tem um vídeo inicialmente, né? Isso, o problema a nossa proposta seriam 2 sessões, mas aí 2 sessões é muito complicado, porque às vezes a gente estava no meio de uma sessão, tinha que interromper para começar a outra. Aí nós estamos gravando o evento, desse um evento só, nem que ele vai um pouquinho mais à frente, e aí nós vamos fazer a roda de conversa. Eles já têm aquele roteiro, né, que você elaborou, eu coloquei outras perguntas lá também, e eles vão participar. Agora, infelizmente, a única coisa chatinha é durante essas reuniões Meet, se a gente colocar algum filme, trava, porque a internet tem que ser muito... Sabe quando a internet tem que ser muito veloz? Aí os alunos ficam reclamando que está travando, picando. Por isso que nós pedimos que eles assistissem previamente, para que agora nós já tivéssemos, então, um material para poder fazer o trabalho, entendeu? Perfeito, perfeito. Vamos assim começar? que inicia, é só avisar, tá bom? Eu acho que a gente pode começar, já são 2h10, e alguém levantou o braço. Eu tenho um slidezinho para a gente poder... eu fiz aqui um slidezinho. Você acha que a gente projeta ele, ou eu só olho mesmo e comento? Tá lá, se você prefere. Não, acho que dá para a gente sim. Deixa só o Hércules fazer a abertura oficial, ele vai ser o moderador, e aí em seguida ele te passa a palavra e você faz direitinho, tá bom? Então, só perfeito. Ele beleza. ele fazer a abertura. Ok, Hércules. Ok, então podemos começar, pessoal? Beleza? Então é o seguinte, boa tarde a todos, tá? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que a nossa reunião está sendo gravada, tá bom, gente? Porque nós temos um limite, né, de até 100 pessoas na nossa reunião. Então, devido a isso, aqueles que não conseguirem assistir, né, estar nesse momento aqui presente, ele vai poder estar entrando mais tarde lá no canal do YouTube da escola, que é o youtube.com/Funec Xangri-Lá, tá bom? Aí vocês podem estar entrando, que a nossa reunião vai estar toda gravada lá. Ok? Bem, muito obrigado aqui a presença de todos, tá? Todos os professores aí presentes. Obrigado ao nosso convidado especial, que é o Neilson, que ele vai estar se apresentando daqui a pouquinho, tá bom? Obrigado aí pela presença dos pais e a vocês, estudantes, que estão aqui nessa tarde de sexta-feira, que eu acho que vai ser muito proveitosa para todos nós. Tá certo? Hoje, o tema que a gente vai debater aqui hoje vai ser o Dia da Consciência Negra, né? Que, embora seja um termo que muitos façam uma crítica, uma vez que eles acreditam que o correto, né, deveria ser o Dia da Consciência Humana, uma vez que todos nós somos humanos iguais, né? Mas eu acho que ainda há muito que a gente tem que discutir sobre o termo da consciência negra, né? Principalmente no nosso país, né? Onde a humanidade, infelizmente, né, gente, ela ainda não é ofertada a todos. Então, enquanto houver desigualdade, né, nós vamos precisar de momentos assim como esse, não só um momento, mas vários momentos assim durante o ano, para que a gente possa refletir sobre a questão social no país, tá? E os avanços por mais inclusão e igualdade.
E a escola, ela tem um papel importantíssimo nisso, certo? Então, eu gostaria de dar um exemplo bem simples, né, gente, que, por exemplo, eu que gosto muito de futebol, eu estava observando o seguinte, dos 20 clubes da Série A do futebol brasileiro, nós não temos um presidente negro. Então, é muita coisa que a gente vai aqui estar discutindo aqui hoje, né? E eu, como não sou especialista da área, nós temos especialistas aqui hoje e pessoas com uma vivência incrível aqui que vão poder estar aí repartindo conhecimento com vocês, tá? Eu vou me ater aqui e vou passar agora a palavra, né, para o nosso querido professor de inglês, o professor Moacir, que foi o professor que organizou e tornou esse momento aqui possível, tá? Então, Moacir, muito obrigado, tá, por essa organização, por ter tomado a frente, ter organizado e tornar esse momento possível. A palavra é sua, tá bom, Moacir? Ô, Hércules, agradeço pela gentileza, agradeço a presença dos alunos, dos pais, dos alunos, dos professores da unidade, e, sobretudo, a presença do nosso querido amigo Neilson. Eu digo para vocês, o professor Neilson já foi professor da FUNEC, agora ele trabalha no IFMG de Santa Luzia, mas ele conosco, está trabalhando conosco, é uma pessoa maravilhosa, um profissional de ponta, excelente, uma pessoa, assim, um intelectual, assim, que eu sempre tive maior admiração pelo Neilson, ele sabe disso, uma pessoa que, melhor do que ninguém, para poder falar para a gente sobre esse tema que é tão abrangente, da questão da consciência negra, porque eu tenho certeza que não é uma roda de conversa apenas que nós vamos esgotar o assunto, né, Neilson? Tem muita coisa para ser discutida, nós temos muitas atitudes para serem tomadas, mudanças de mentalidade, muita inclusão, muitas políticas de afirmação, etc. Então, tudo isso, eu quero agradecer a presença de todos e de todas, né, e que nós tenhamos uma excelente ocasião para a gente sair daqui se nós sairmos com uma reflexão, o que eu pessoalmente posso fazer para combater o racismo, eu acho que nós já ganhamos a nossa tarde, já ganhamos esse dia da consciência negra. Então, agradeço imensamente, né? Agora eu passo a palavra para o professor Neilson. A palavra é sua, professor. Okay. Muito obrigado, Moacir, né, pela acolhida. Muito obrigado, professor Hércules. Estou vendo que o professor Adilson também está aí, né? Nosso grande professor Adilson de Artes. E outros mais, né, com os quais eu tive a oportunidade de trabalhar na FUNEC. É um prazer imenso para mim, né, receber de vocês esse gentil convite. Então, estou aqui hoje muito satisfeito nessa tarde de hoje, retornando, né, a uma instituição que eu acho muito importante para a cidade de Contagem, uma instituição na qual eu trabalhei 10 anos, né, tive a oportunidade de ajudar a construir, junto com a assessoria educacional da presidência da FUNEC, na época da Cláudia Ocelli, junto com o Moacir e outros tantos assessores educacionais, o projeto de iniciação científica júnior. Então, nós idealizamos, construímos, fizemos convênio com a FAPEMIG naquela ocasião, né? E isso tornou-se uma das grandes experiências na área educacional, na área de ensino, pesquisa, com a qual eu fiz o mestrado, com a qual eu fui para o IFMG depois, né? Me tornei professor do IFMG, no momento em que eu tive interesse em fazer uma nova experiência no ensino superior. Então, eu fiz o concurso também para o IFMG para trabalhar no ensino técnico e no ensino superior. Então, para mim é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, né, hoje, porque eu sei do esforço, da luta dos professores da FUNEC para poder garantir a qualidade do ensino, para garantir um atendimento decente para a população de Contagem. Então, eu sou defensor da FUNEC, sou morador de Contagem, defendo a FUNEC com todas as minhas forças, em todos os lugares que eu vou, eu considero ela uma instituição muito importante. E acho que seus alunos maravilhosos, né, eu tive histórias, assim, as grandes experiências da minha trajetória profissional, eu vivi na FUNEC, né, eu me lembro que eu vivia cercado de alunos aí na FUNEC, a gente levando esses alunos para tudo enquanto é congresso, na UFMG, em todos os lugares. Então, assim, faz parte da minha história. Foram mais de 10 anos, né, de trabalho na fundação, no qual nós tivemos até premiação, teve aluno desse momento que foi premiado no Brasil, no exterior, né, devido a esses projetos que nós desenvolvemos. Teve aluno premiado na Costa Rica, né, em congressos nacionais, Joinville. Então,
eu tenho a FUNEC como uma das grandes experiências, né, pelas quais eu passei, uma das grandes oportunidades, experiências pelas quais eu passei ao longo da minha trajetória profissional. Então, reforço que é uma satisfação muito grande de rever alguns amigos aqui, alguns colegas, e ver tantos alunos aqui, né, em que o sonho de um ensino de qualidade, de um trabalho, né, decente para a nossa juventude, está estampado no rosto desses jovens. Então, a primeira fala inicial é essa, e eu estou me apresentando como essa pessoa que já trabalhou na FUNEC e que agora encontra-se no IFMG, né, eu trabalho hoje no IFMG, eu até fiz um pequeno slide aqui, mas pode interromper a hora que precisar, viu, Moacir? Pode interromper aí, Hércules, Adilson, é mais um bate-papo, né, só para poder orientar a nossa conversa. Pode falar, Moacir. Isso mesmo, é porque o Hércules vai ser o mediador quando alguém levantar. Tem um íconezinho aqui, pode levantar a mão. Aí eu vou pedir para ele passar a palavra, que ele já está acostumado com essa dinâmica, tá joia? Beleza. Eu vou perder um pouquinho agora aqui a visão do chat, né? Mas você pode abrir o microfone e me falar, viu, Moacir? Pode abrir a hora que você perceber que... Ok? Pode falar, você e o Hércules aí, pode abrir e falar. Eu vou projetar, então, aqui só assim uma pequena apresentação que eu fiz, mas só para a gente começar a conversar, né? Eu mandei para o Moacir 3 perguntas para que a gente pudesse, de certa forma, esquentar esse debate, né? Então, a primeira delas, que eu coloquei aí para o Moacir, foi a pergunta: qual o papel das políticas de ações afirmativas no combate às desigualdades étnico-raciais no Brasil? Então, a política afirmativa, a gente tem aí a política de cotas, né, raciais, que foi introduzida nas universidades, nos institutos federais, e até na FUNEC. A FUNEC também tem a política de cotas. Então, qual o papel dessas políticas de cotas, de ações afirmativas, para combater a desigualdade educacional, que é tão presente na estrutura educacional brasileira, social e educacional brasileira? Só um minutinho, não está a imagem, não está aparecendo a tela do Meet pequenininha. Sim, isso, eu vou projetar aqui, vou projetar ela aqui. Ok, não, beleza, porque... Deixa eu só pegar ela aqui, vou projetá-la aqui. Certinho aí, Moacir? Certo, agora tá certo. Opa, vou aumentar um pouquinho, né? E aí, então, eu coloquei essa primeira pergunta. A segunda pergunta seria o que é racismo estrutural e como ele se manifesta, né? Quais as estratégias que a gente tem para combater o racismo estrutural. E depois também, qual a importância do Estatuto da Igualdade Racial e da Conferência de Durban, na África do Sul, organizada pela ONU, né, na África do Sul, para o reconhecimento e fortalecimento das ações afirmativas de combate ao racismo no Brasil. Então, como eu havia dito para vocês aí, né, eu sou Neilson José da Silva, né, eu trabalho nesse projeto de extensão chamado Observatório da Diversidade, que é um projeto ligado ao Laboratório Integrado de Tecnologia Social do Instituto Federal de Minas Gerais, né, do IFMG, e a gente tem um projeto de pesquisa nessa área, né, lá no IFMG. Então, eu vou passar alguns slides para não ficar muito cansativo, já vou direto ao ponto. Eu coloquei nesse slide aqui três problemas que a gente tem que combater. A primeira coisa que a gente percebe ao discutir a questão racial é a tentativa de negar o racismo. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem toda vez que vai debater a questão racial. Aí tem gente que vem com a discussão de que raça é raça humana, não tem que discutir raça, né, que o Brasil é uma democracia racial. Então, tem alguns mitos aí que a gente precisa desconstruir antes de começar a discutir a questão racial. Então, o primeiro mito que a gente precisa combater é o mito da democracia racial. Ele diz que o Brasil é uma democracia racial, logo não existe racismo. Então, não tem por que discutir racismo, porque o Brasil é uma democracia racial. E aí a solução filosófica que eu apresento é a desconstrução desse mito. Nós temos a necessidade de desconstruir esse mito da democracia racial, de certa forma, para que haja uma contribuição do pensamento filosófico que possibilita essa passagem do mito para a razão. Tem que sair dessa visão mitológica e chegar numa racionalidade, num entendimento racional, consciente, por isso consciência negra, né, da questão do problema do racismo e da questão racial brasileira. Então, não é negando a questão racial que nós vamos conseguir avançar, mas fazendo o que nós estamos fazendo aqui hoje, que é entendendo que existe o racismo e que ele precisa
ser combatido. Nós temos que encontrar elementos, encontrar caminhos para poder combater o racismo, né? Então, esse é o primeiro mito que nós temos que desconstruir, que é o mito da democracia racial. O problema B, que eu coloco, e as pessoas também falam muito dele, é o problema da meritocracia. Todo mundo é igual, tem que discutir racismo, se é branco, se é preto, se é negro, se é amarelo, porque todo mundo é igual. Tem que discutir a meritocracia. Então, na meritocracia, se assenta também uma outra falácia de que todos são iguais. E aí nós vamos perceber, a partir dessa imagem, de que as trajetórias são diferentes. Então, a gente percebe que algumas pessoas têm mais dificuldades do que outras para poder acessar os espaços dentro da aquarela social do país. Então, não adianta a gente colocar uma prova no Instituto Federal para todo mundo, se a gente sabe que um aluno faz intercâmbio todo ano na Inglaterra, nos Estados Unidos, e o outro não tem sequer condição de sair do bairro dele para poder ir numa biblioteca um pouco mais longe de casa, para poder estudar. Então, negar essa desigualdade é o maior problema que nós temos. As pessoas negam essa desigualdade existente nas diferentes trajetórias dos jovens, para poder dizer que todos são iguais, que não precisa ter políticas que combatam a desigualdade. Então, essa meritocracia é o outro problema, o problema B que nós temos, para poder impedir o reconhecimento das populações negras. Então, qual que é a solução que eu apresento aqui? Uma solução sociológica. Reconhecer as diferentes trajetórias de cada pessoa para pensar a desigualdade social. E quando você pega os indicadores, você percebe que os negros, por exemplo, são as pessoas que mais morrem por arma de fogo da polícia. Você percebe que os negros são as pessoas que têm os mais baixos salários. Você percebe também que a população negra ela está numa situação de submetida agora nessa pandemia, né, de ser as pessoas que estão mais morrendo durante o período da pandemia. A gente percebe que a população negra é a que mais precisa trabalhar cedo, abandonar a escola para poder ajudar em casa, por isso tem que abandonar a escola, né, tem que trabalhar para poder ajudar em casa e acaba tendo que abandonar a escola. Então, nós vamos perceber que, assim, as diferentes trajetórias, as trajetórias são diferentes. Vocês podem ver que tem o competidor A e tem o competidor B. O Conselho Superior da Universidade Federal de Minas Gerais, quando ele colocou a política de cotas como uma política da universidade, ele usou o seguinte argumento. Você imagine um competidor, imagina uma maratona, como nós estamos vendo aqui, ó, uma maratona, onde o competidor A, ele tem patrocinador. Então, ele corre numa pista reta, uma pista pavimentada, ele corre com um tênis que o patrocinador paga para ele, né? Ele corre sem tantas dificuldades aqui pelo caminho. Então, esse seria o competidor A. Quando você vai no competidor B, ele não tem patrocinador. Então, ele não tem o melhor tênis, ele corre até descalço por não ter o melhor tênis daquela competição. A pista dele é cheia de irregularidade. Alguns alunos, quando eu falo, eles falam assim, pessoal, às vezes tem até brita, né? Além de correr descalço, tem que ter brita para ele correr em cima da brita. Então, ele apresenta nessa largada uma desigualdade tremenda em relação ao competidor A. Então, o competidor B, ele tem muito mais desvantagens em relação à sua pista do que o competidor A. Quando chega lá no final dessa pista, o competidor B, o competidor A, tirou, por exemplo, uma média de tempo aí, 79 em 100, e o competidor B, com todas essas dificuldades, tirou 78,5, com toda essa dificuldade que ele se apresentava na largada. Dificuldade da pista, dificuldade das condições, né? Tinha que não podia treinar, tinha que trabalhar durante o dia, treinar só no fim de semana, só à noite, né? Enquanto o outro competidor tinha um personal trainer, tinha todo o aparato para ele poder correr em condições melhores, né? A pista melhorada também, na hora da competição. Então, eu pergunto para vocês, quem seria o melhor competidor? O competidor A, que tirou 79, ou o competidor B, que tirou 78,5
diante de todas essas dificuldades que a trajetória dele se apresentava. É comum que os alunos, na maioria das vezes, digam para mim assim, Neilson, o competidor B, ele seria o melhor, a competidora B aqui, né? Ela seria melhor. Ela correu em pista, bem pior, em condições bem piores do que o competidor A. Isso é verdade. Agora, quem que nós vamos considerar o vencedor da prova? Aí é que é o problema. Se a gente leva esse mesmo raciocínio para o âmbito da educação, a gente tem, por exemplo, um competidor A que vai fazer o vestibular, por exemplo, vai fazer a prova para entrar na universidade, e ele, igual eu comentei com vocês, ele faz o intercâmbio, ora na Inglaterra, ora nos Estados Unidos, não é, moço? Vai ser professor de inglês, sabe como é que o intercâmbio vai ter uma diferenciação aí desse processo. O competidor B, por sua vez, trabalha o dia todo, vende bala no sinal de trânsito, fica ali tendo que trabalhar para ajudar em casa, não consegue fazer as atividades tudo, tem que estudar à noite, cansado, às vezes no fim de semana. Aí, no final, você coloca uma prova para os dois e diz assim, bom, quem for o melhor vai vencer. Só que nós não analisamos a trajetória do competidor B e do competidor A. Nós não levamos em consideração essa trajetória. E aí que é o problema, porque se a escola seleciona dessa forma, não reconhecendo as diferentes trajetórias dos estudantes, ela pode cometer muita injustiça, muita desigualdade. E aí, digamos que o competidor A tire uma nota 79 na prova de medicina da UFMG, e o competidor B tira uma nota 78,5. Quem vai entrar na medicina, se o raciocínio for aquele raciocínio antigo? Naturalmente, o competidor A entra e o competidor B fica de fora. Mesmo diante de toda essa trajetória dele de desigualdade, ele fez uma média excelente, ele fez 78,5. Enquanto o competidor A só foi a 79, com toda a vantagem que ele tinha sobre o competidor B na largada e na trajetória também da pista. Então, esse que é o problema da meritocracia, ela não dá conta de reconhecer as diferentes trajetórias dos sujeitos. Então, nós temos que combater a meritocracia como o maior problema B que eu encontro, e encontrar uma solução sociológica para reconhecer as diferentes trajetórias dos sujeitos e fazer com que o competidor A corra em sua categoria, que é aqueles que são mais beneficiados, e o competidor B corra em outra categoria, que são aqueles que estão em condições históricas semelhantes. Então, nós vamos criar duas categorias de competição. A categoria A, de alguns são mais privilegiados, e a categoria B de quem está numa situação de dificuldade e desvantagem maior. E aí, então, isso seria a política de cotas. É reconhecer as diferentes trajetórias do sujeito e colocar cada um na sua categoria. Quem for melhor vai vencer naquela categoria com dificuldades semelhantes. O competidor A, que já é privilegiado, ele vai competir com pessoas que estão em condições históricas e de realidade semelhantes a dele, e o competidor B vai competir com pessoas que estão também dentro de uma realidade social e racial semelhante à dele. Então, você tem aí a ruptura com a meritocracia como uma solução sociológica para reconhecer as diferentes trajetórias dos sujeitos. O problema C é o fato de um segmento da sociedade... Oi. Neilson, permita falar. Aliás, alunos também, quando quiserem falar, né, pode pedir licença, fazer uma pergunta. Muito legal você falar sobre essa política de cotas, porque a gente assiste por aí afora, batendo, falando que é um absurdo, que é errado, que não pode, que todo mundo tem as mesmas condições de lutar, e você explicou assim brilhantemente sobre a meritocracia, como que ela é injusta, né? O A concorrer sendo que o A tem todo o privilégio, tem todas as condições, diferentemente da corredora. E aí, é muito legal a gente ter essa comparação, para a gente ter argumento na hora que as pessoas falarem contra a política de para a gente falar com ela, explicar didaticamente, como você acabou de fazer, e vai ser muito legal para ela poder clarear a mente, né, que eu convivo com tantas pessoas assim, que falam comigo isso, absurdo, eu não concordo, que não sei o quê, mas eles não levam em consideração a trajetória da pessoa, né, no caso do negro. Muito bacana, que isso já foi assim excelente para eu ter uma argumentação bacana para falar com as pessoas que são contrárias a políticas. Bom, assim, muito obrigado pela sua contribuição, né? Fico feliz aí de você ter, né, comentado. O Hércules também está comentando, pode ficar à vontade, Hércules.
Não, assim, exatamente, né? Porque as pessoas, às vezes, elas falam as coisas, devido a, eu acho que é a falta de reflexão sobre como que as coisas acontecem, né? Então, elas falam porque elas ouvem o outro falando, ou então porque não tiveram a oportunidade, né, de estar no momento desse aqui, igual a gente está aqui, onde a gente pode ter uma pessoa, né, igual o Neilson aqui, para fazer com que a gente reflita realmente, e você vê todo o sentido que é. Então, quando se cria uma cota, não é por acaso, não é para dar privilégio para alguém, não. É porque realmente, se não tiver isso, gente, a gente não vai ter um negro entrando, por exemplo, no UFMG. Você via, eu quando me formei em engenharia mecânica, eu via na minha sala, não tinha um negro, não tinha um negro. Hoje você vê na engenharia, você vê. Hoje você vê na medicina, você vê o negro, mas antes não tinha. É a cota que consegue fazer isso. E agora, a questão da cota, eu até pergunto para você, a ideia é de ter a cota para sempre? Né? Talvez não, né? Talvez a cota até a gente conseguir fazer um equilíbrio, né? Porque quando a gente conseguir um equilíbrio, eu acho que aí as coisas podem voltar a ser, né? De uma maneira normal, ser sem a cota. Mas nesse momento que a gente vive, gente, não tem como, se não tiver cota, realmente, eu estou falando da UFMG ali, por exemplo, a gente não vai ter pouquíssimos alunos, né, negros, né? Não sei se o Neilton concorda comigo. Eu concordo sim. Ô Hércules, veja bem, estudos do IPEA mostraram assim, que algumas pessoas dizem assim, se investir em educação boa, de qualidade, na base, para todo mundo, no final você vai ter alunos concorrendo em condições melhores, de uma igualdade maior. O IPEA fez estudos e constatou que se o Brasil começasse a investir hoje em educação, investir pesado mesmo em educação, como investe os países centrais da cultura nórdica lá, Finlândia, né, e coisa e tal, você conseguiria, daqui a 50 anos, ter os primeiros resultados desse investimento que começasse hoje. E aí o Brasil está cortando dinheiro da educação, está cortando investimento. Então nós estamos dispostos a esperar mais 50 anos. Então a política, enquanto essa educação realmente não puder tiver esse investimento bruto, pesado, igual tem nos países, né, que apresentam bons resultados, bons índices de desenvolvimento, para poder estabelecer essa igualdade, enquanto isso não acontece, a política de cotas acaba se apresentando como uma única alternativa. No momento que a gente vê uma educação boa, de qualidade para todo mundo, que consiga realmente investir pesado em todas as classes menos favorecidas, investir pesado mesmo como investem os países nórdicos, em 50 anos você tem um resultado. Agora o Brasil está cortando, né, esses investimentos. Então, a população brasileira, sobretudo os movimentos sociais, não estão dispostos a esperar mais 50 anos. Eles querem que tenha a política de cotas, ela vai acontecendo até resolver isso. Enquanto não se resolve, a política de cotas apresenta-se como alternativa. E não é um paliativo, uma panaceia também não. Ela existe até que se tenha uma alternativa melhor para incorporar a população negra aos espaços de ensino, né, das universidades, dos institutos federais. Então, assim, o problema C que nós encontramos aqui é o problema do reconhecimento, esse que você está falando. Por que as pessoas lutam tanto contra a cota? Ela não reconhece o privilégio da branquitude. Veja bem, no Brasil existem privilégios. Há o privilégio por você ser branco, sim. Eu vou mostrar isso para vocês. Estudos que tiveram na Universidade de São Paulo mostram que o privilégio ele existe. Então, por exemplo, se eu, por exemplo, sou heterossexual, eu posso beijar a minha esposa num determinado lugar e ninguém vai jogar pedra em mim, não vai me agredir, não vai fazer nada. Mas vai um homem ou uma mulher beijar na boca em algum lugar. Então, eu reconheço que eu tenho meus privilégios. Alguém no Brasil é perseguido por ser cristão? Claro que não. Então, existem privilégios também por ser cristão. Agora, uma pessoa de religião de matriz africana, constantemente ela está sofrendo ataques no meio da rua. Ela passa, por exemplo, com um turbante, com toda a roupa dela, e sofre xingamentos, sofre pedrada, queimam os terreiros de candomblé, de umbanda e candomblé. Então, assim, o que acontece? Existem também privilégios por você ser cristão, por você ser branco, por você ser heterossexual. Então, tem privilégio. Nós estamos numa sociedade de privilégios. Agora, o negro está em situação de desvantagem.
Se a pessoa for negra, ela vai estar numa situação de sofrer preconceito, discriminação e de desigualdade maior. Se for negro e ainda for mulher, tem dois preconceitos contra ela, tem o racismo e tem o machismo. Se ela for negra, for mulher e ainda for homossexual, ela também vai sofrer mais ainda preconceito. E se ela for negra, né, ou mulher, negra, homossexual, e ainda não for cristã, for de uma religião de matriz africana, aí danou. E se for tudo isso e ainda for deficiente? Olha para vocês verem assim, como que o preconceito existe de fato. E a gente tem que lutar o tempo todo para combater esse preconceito. E combater o preconceito é combater os privilégios. É reconhecer que essa pessoa é um cidadão de direito. E não só reconhecer, não adianta reconhecer também ficar aqui de braço cruzado. Tem que ser antirracista. É isso que é o movimento do antirracismo no Brasil. Você tem que lutar contra o racismo. Se você está vendo que dentro da empresa não tem uma pessoa negra ocupando cargo de gestão, você tem que denunciar até que consiga ter uma seleção justa para que o negro possa entrar. Porque, às vezes, o departamento pessoal da empresa que contrata seus funcionários, ele pode ser tão violento quanto a polícia na favela. Vocês têm noção da quantidade de vezes que eu cheguei numa seleção de emprego, de trabalho, para ser professor, e fui recusado por causa da cor da minha pele? Então, o que acontece? O racismo não é só o racismo da polícia que está na favela, que é um racismo que precisa ser combatido do Estado, mas tem um racismo também velado, o racismo que aparece nas entrelinhas, numa entrevista de emprego, numa seleção qualquer, e que, de certa forma, deixa a população negra de fora, mesmo tendo currículo, mesmo tendo experiência. Isso existe. Vocês podem olhar aí quantos negros vocês vão encontrar num cargo um cargo maior aí, de direção das corporações, das empresas, sejam elas públicas ou privadas. Né? Então, principalmente, o setor privado tem muito essa questão, e o setor público ele vai também ficar nessa da meritocracia, da prova, e muitas vezes não vai estabelecer a política de cotas para reconhecer diferentes grupos, para acessar os cargos. Então, olha só, por exemplo, a solução para a branquitude do privilégio, veja bem, por que posso interromper só um instantezinho? Fique à vontade. É o seguinte, eu vou até reforçar isso aqui para os alunos, que é o seguinte, quem quiser fazer alguma pergunta, gente, pode fazer aqui no chat, que eu passo para o Neilson. Vamos aproveitar aqui que nós temos uma pessoa né, do conhecimento do Neilson aqui. Aí tem alguns alunos já estão fazendo alguns comentários, Neilson, aqui. Eu poderia falar para você agora ou você quer Pode ficar à vontade, pode ficar à vontade. Tá, porque tem um aluno que falou o seguinte, mas a maioria dessas características, em relação às cotas, né? Mas a maioria dessas características que geram a necessidade de criar cotas são financeiras e não raciais. Eu gostaria de comentar essa pergunta, que eu acho que é a pergunta mais importante com a qual eu gostaria de discutir com vocês aqui agora, exatamente com o conceito de branquitude e privilégio. Ok. Veja bem, tem pesquisas na UFMG e na Universidade de São Paulo, pesquisas sérias de doutorado, com artigos publicados, que mostram que o problema não é apenas social, ele é também racial. O que essas pesquisas fizeram? Vou explicar para vocês, assim, em detalhe, o que aconteceu. Uma pesquisadora da Universidade de São Paulo, fazendo doutorado, ela foi para debaixo dos viadutos, onde moram pessoas em situação de rua. E lá no viaduto, ela começou a entrevistar essas pessoas que moram em situação de rua. E ela começou a constatar que, quando você tem um morador em situação de rua, de pele clara, branco, ele tem um tratamento diferenciado em relação ao morador de rua, em situação de rua, de pele escura. Ela começou a entrevistar e perguntar para eles se eles mesmos reconheciam que haveria algum privilégio por causa da cor da pele entre o colega que era negro e o outro que era branco, entrevistando eles lá para saber se eles tinham essa constatação. O morador em situação de rua, de pele branca, dizia assim na entrevista: tem sim, tem racismo, tem diferença sim. Por quê? Por que tem essa diferença? Explica para a gente onde é que tem essa diferença. Ele falou assim, eu posso ir até o banheiro do shopping, me disfarçar, ir até o banheiro do shopping e usar o banheiro do shopping sem ser notado pelos seguranças. Já esse meu colega aqui do lado, toda vez que ele vai tentar usar o banheiro do shopping, ele é espancado. Ele sai de lá sangrando, de tanto que espancam ele lá dentro.
Então, será que o problema é só social? Ou tem um problema racial? Se a pessoa que, além de ser pobre, ainda é negra, ela está em situação de desigualdade, tem algum privilégio da branquitude em cima disso? Então, essa que é a grande questão. Será que o problema é somente social? Ou o problema é social e é também racial? Então, se a gente admitir que o problema é social e racial, nós temos duas categorias. Nós temos que combater o problema social com política social. E temos que combater o problema racial com política racial. A primeira constatação é essa. Pessoas... Aqui, ó, tá vendo? É o Departamento de Psicologia, inclusive, que faz as pesquisas. Psicologia social. Essa área, né, educação e psicologia social, que trabalha muito nessa perspectiva. Então, olha só para vocês verem, 2 moradores de rua, em situação de rua, né, 2 pessoas em situação de rua, uma de pele mais clara, outra de pele mais escura, ainda tem um privilégio, mesmo estando na mesma situação social. Está vendo qual que é a constatação? Mesmo estando em condições sociais semelhantes, o fato de ser negro ainda coloca você numa situação pior do que a pessoa que está vivendo só o problema social. Por mais que o problema social seja ruim, não seja algo razoável, né? Então, o que é que acontece? Se a gente tem um problema racial e tem um problema social, qual que é a solução antropológica que nós vamos encontrar para resolver esse problema? Veja bem o que é que eu coloquei aí, ó. Se tem um problema racial, colocamos então uma cota racial. Se temos um problema social, colocamos então uma outra medida de reparação, que é a cota social. Ambas podem coexistir. Uma não precisa necessariamente estar em conflito com a outra. Quem criou essa ideia de que é necessário tensionar a cota racial com a cota social foram exatamente os ricos brancos que querem manter seus privilégios, querem jogar o pobre contra o negro, o branco pobre contra o negro, para dizer que o problema é só social, que resolver o problema social vai resolver o problema racial automaticamente. Não vai. Até porque nos países que aderiram ao socialismo, na época, né, das revoluções socialistas, eles conseguiram, alguns, até planificar a economia. Eles conseguiram resolver o problema social assim durante um certo tempo. Mas o problema racial continua existindo. O problema do machismo continua existindo. O problema do racismo continua existindo. Então, a partir daí se constata que o problema não é apenas social. Ele é social e racial. E a gente tem que ter uma medida, um antídoto, um remédio para resolver a questão racial, que é específico para ela, e temos que ter um outro antídoto para resolver o problema social, que também tem suas características próprias. Então, essa discussão do senso comum, de que o problema é social e financeiro, não. O problema também é racial, cultural, antropológico, sociológico. O ódio, ele tem raiz não só na questão financeira, não só na questão social, mas também na questão racial e da intolerância de conviver com um grupo diferente. Então, tem questões culturais também envolvidas aí. Etnia, né? Então, gostaria de falar mais alguma coisa, Moacir? Neilson, só um minuto. Eu queria deixar a Verinha fazer uma pergunta, que ela estava doida para fazer uma pergunta. Verinha, por favor, Verinha, nossa pedagoga. Ô, Vera, eu queria saber, grande satisfação em saber que você está aí, viu, Vera? Um abraço fraterno para você. Olá, Neilson, prazer recebê-lo em nossa unidade, né? Um presente para nós estarmos ouvindo você. A sua contribuição é importantíssima, né, para o nosso trabalho. Eu estou aí deliciando com as suas palavras, está chegando muito bem, e principalmente por ser negra, está encaixando perfeitamente. Eu sou um exemplo vivo de toda essa pesquisa, tá? Em várias citações que você fez, eu me coloquei no lugar da pessoa que foi entrevistada, tá? Eu me coloquei na sua fala, e é muito sofrido, mas também é motivo de contentamento, é motivo de vitória, é motivo de avanço, né? Por vários itens que você colocou até agora, né? A nossa trajetória de lutas, ela tem mostrado que a gente tem conseguido avançar, muito que lentamente, né? Muito que por falta de um grande reconhecimento, né,
e também muito por falta de envolvimento das pessoas, né, que deveriam estar à frente, participando dessa luta, né? Essa palavra luta, para mim, ela vem de uma forma muito forte, ela vem forte, mas a nossa situação, ela realmente não é uma situação comum, né? Não é uma situação confortável, né? Falou dos acessos, rapidinho, você falou dos acessos, você falou das dificuldades em conquistar, né? Em se colocar, mesmo tendo um bom currículo, mesmo tendo um reconhecimento de certificados, através da sua fala, da sua exposição, da sua competência. Até a nossa competência, ela é extremamente testada a todo o tempo. Então, eu só vou trazer a minha contribuição para a educação, porque na minha formação tive o privilégio de ser muito bem educada, e isso tem que vir lá da base, tem que vir lá da família, porque se a família te reconhece como igual, né, te respeita, te aceita e te respeita, já é, assim, meio caminho andado. Se na formação da gente dentro da família, quando vem dos pais, dos familiares, da pessoa que é referência na nossa vida e que está mais próxima, quando tem essa questão de criar a sua condição enquanto negro, né, na totalidade, né, na realidade, né, e colocando também que papel que a gente ocupa nessa sociedade, que se diz tão democrática, né, que você fez uma explanação brilhante, então já é um ponto, né, extremamente a favor, extremamente assim, confortável para a gente conduzir, para nós conduzirmos nossa vida. Eu tive essa preparação, me sinto privilegiada, né? Porque eu tenho uma família, minha família é enorme, eu sou a caçula de 15 filhos, e os meus irmãos, eles passaram por momentos diferenciados na vida devido à nossa condição, né? E aí vem a nossa condição de negros que somos, a nossa condição social e socioeconômica, né? E aí as limitações nos acessos. Participei de um grupo que não recebi, né, porque não havia sido conquistado a questão das cotas. Então, para entrar na Universidade Federal, eu passei por uma seleção extremamente rigorosa. Eu acho assim, que é muito bom os nossos queridos estudantes estarem ouvindo isso. Então, o meu acesso à universidade, ele foi muito mais intenso. Não que agora não seja, mas a intensidade, ela vem num parâmetro diferente, né? Que já era muito mais complicado. Eu fui privilegiada porque eu tive um acesso a uma educação de base bacana, fortalecida, eu tive uma ajuda familiar para isso, e eu tive principalmente um incentivo da família em colocar para mim que era de direito meu querer ir além, não contentar com o ensino médio, além, conquistar o espaço na universidade, conquistar o meu espaço no mercado de trabalho. Então, o acesso à universidade, ele foi difícil, o acesso à universidade e no dia a dia da escola. A única negra de uma classe de 38 alunos. Depois, eu fui para a pós-graduação, onde eu encontrei professores, né, também fazendo uma pós-graduação, uma temática diferente que eles ainda não tinham, né, e, assim, colegas, nós não somos colegas. Está lá a Verinha, né, ocupando um espaço, junto com os iguais, né, entre aspas, né, e criando as mesmas coisas. Depois fui para uma escola particular, onde também, né, num grupo, eu participei primeiro, num primeiro momento, do grupo da Escola Técnica Vital Brasil, que na época era uma escola de ponta, né, muito respeitada, e com uma ocupação
função extremamente importante no mercado de trabalho e ator, né, e no setor da educação. E também no Cefet, eu estive no Cefet, trabalhei no Cefet, né, e ocupava um cargo que era pleiteado por várias pessoas. E cheguei para a Fundação de Ensino, pela FUNEC, né, no grupo também de pedagogas, que eu fiz o concurso, e tínhamos 2 pessoas negras, né, e um colega, Otávio, eu acho que chegou a conviver com o Otávio, vocês, né, e era eu e Mal as únicas negras que conquistaram, né, conseguiram passar pelo processo do concurso da FUNEC. Por muitos anos, estivemos nós 2 fazendo parte desse grupo, dessa fundação extremamente respeitada, representando esse grupo, né, que é uma diferença enorme, gritante, de acesso. E nesse concurso nós passamos, né, eu vou falar por mim, sem aquela pontuação que o concurso prescreve, que são as pessoas ou que já trabalham na instituição, ou que trazem uma pontuação de fora, para anexar ao resultado das provas, né? E que com isso sobe na questão da classificação. Então, eu entrei com o meu conhecimento, tá? Eu entrei com o meu conhecimento. E o que isso representou para mim? Eu não estou, eu estou fazendo parte de um grupo em pé de igualdade. E eu tive uma classificação excelente. E eu estou muito à vontade para falar assim para vocês, porque eu estou falando para as pessoas, né? Até mandei um recadinho lá hoje pela manhã. Estou falando para as pessoas que me aceitam e me respeitam, pelo que eu sou, né? E é muito confortável a gente ficar à vontade, né? Juntamente com pessoas que já estão num nível diferenciado nessa nossa sociedade tão cruel, tá certo? E veio, né, a pedagoga, que tinha uma colega e um outro colega no grupo, de um número de 32 profissionais que trabalhavam como pedagogos e orientadores educacionais, e depois vinha fazer parte de um grupo de onde era a única negra representando aquele grupo, né? O que isso traz para o nosso dia a dia? As conquistas, os avanços que dependem das políticas, né? Tanto a racial como a política social, mas principalmente do nosso querer, do nosso fazer valer o nosso lugar nessa sociedade que nos inibe, que nos afasta, né? Principalmente, né, de forma tão velada. Você não usou o termo velado, você usou um outro termo, está aqui escrito nas minhas anotações. Você colocou um outro termo, mas eu traduzo para o meu modo para mim, pessoal, né? Que esse racismo, esse preconceito velado, que é extremamente sofrido, né? Ele é extremamente sofrido. Então, o que nos falta, né? O que falta para esse nosso grupo? Engajar, né? Nesse trabalho, né? Em empenharmos, né? Nessa luta. A gente tem que estar engajado, mas a gente tem que estar engajado no local que a gente trabalha, dentro da família, nas relações sociais que a gente tem, e nos grupos que têm um efetivo trabalho junto a essas 2 políticas, né? Que é a política para trabalhar a questão da política social e da política racial, tá? Então, eu não queria deixar de dar esse depoimento, né? E eu fiz aí eu fiz um ajuste na sua fala, me colocando como um exemplo, né, aqui, e vivo, né, passei por muitas limitações, entrevistas de trabalho, né, e que aí o que a gente tem que fazer? Teve um momento que eu ficava ali, olha... Só um minutinho. Eu tenho que competir. Estou encerrando, Hércules. Tá, Estou encerrando.
Tá? Porque Acho que seria até prudente. Também. Eu acho que até seria prudente, que eu acho que nós não combinamos isso no horário, no início, é estabelecermos o prazo da fala, que eu acho que é importante sim, Isso, porque exatamente. aí não tem necessidade de cortar a fala, né, um do outro. É porque tem mais vamos daqui para frente tá a gente estabelecer, né, dentro do nosso momento, estabelecemos esse tempo de fala, viu? Mas é um prazer ouvir vocês. Então, gente, só voltando a falar nisso, porque é o seguinte, nós estamos aqui, nós vamos fazer de acordo com a participação dos meninos também. Eu sei que a gente tem muita coisa para poder falar, né? E conforme combinado com o Moacir, né, nós combinamos que teria um pouco de fala para cada um, para que você pudesse estar passando as informações para a gente, né? A fala da Verinha foi muito pertinente, mas a gente precisa também de ouvir os outros, cada horário. O Moacir falou que tem um horário que termina 3h30, e a gente precisa estar ouvindo mais. Eu acho que você tem mais coisas para poder estar falando também. Então é só questão do tempo, que a gente tem que ter o controle. Tá bom, gente? Pode ficar à vontade. Essas problematizações que eu trouxe foram mais assim para a gente suscitar o debate. Nós vamos priorizar o debate, que tiver de questões aí, vamos mandar que a gente vai conversando sobre elas. Sim. Aí tem o Juan aqui, que está fazendo uma pergunta, uma colocação, que fala o seguinte, a questão aqui que existe o vitimismo incapacitante, ou seja, colocam como se o negro fosse capaz de conquistar e de ser bem-sucedido. Parece que esquece que aqueles que saíram de uma pobreza extrema têm que pegar casos de sucesso para inspirar outros. Pois é, aí a outra questão, que a branquitude, são todos os argumentos da branquitude, né? A branquitude, ela sim, tem dificuldade de lidar com essa questão do acesso da população negra a esses espaços da sociedade que historicamente foram ocupados por brancos. Então, ela se sente ameaçada, de alguma forma, ela se sente prejudicada, então ela começa a usar uma série de argumentos para poder tentar nos dividir enquanto negros e brancos pobres, né, como estratégia para poder manter os privilégios, tanto sociais como raciais, que a elite concentra nas mãos dela. Então, por exemplo, igual eu falei com vocês, o primeiro argumento dela é de que todos somos iguais, né? Então ela não reconhece a trajetória, as diferentes trajetórias das pessoas. O outro que é a meritocracia, que eu acabei de falar com vocês, que é um problema gravíssimo, que a gente tem que combater, senão nós não vamos dar conta de discutir o problema social e racial que o Brasil apresenta, nosso país apresenta. O outro é a questão do privilégio, ela tem dificuldade de reconhecer o privilégio. E aí teve que ter pesquisas para poder mostrar que o privilégio existe. Não adianta a gente querer trabalhar isso no universo do senso comum, né? E o outro é a questão do vitimismo. E tem ainda outro que ainda diz assim, cota racial é racismo. O vitimismo também vai nessa linha da meritocracia. Ah, não, que ele tem que, se quiser, que ele lute, né? Não é por aí, ele vai lutar e conquistar seu espaço. Então, assim, também são argumentos mesmo que foram construídos, né, arquitetados, para poder, de certa forma, dividir os negros e os brancos pobres. Por isso que o movimento negro, ele, durante a década de 70, mais ou menos, ele começou a trabalhar na perspectiva do movimento negro unificado, onde ele trabalha essa perspectiva de unificação entre brancos, entre pardos e pretos, para formar a categoria negro, forma também, assim, uma série de pesquisas, estudos, né, que foram muito caros a esse movimento negro. Foi muito sofrido, né, muita pesquisa precisou ser feita para reconhecer que o país é racista, que era um argumento assim, de que racismo só tem nos Estados Unidos, não tem racismo no Brasil. Aqui no Brasil todos são iguais. Então, para desconstruir isso, foi uma luta muito grande, com muita pesquisa, muito estudo, né, não foi algo fácil, não. E um outro ponto ainda, né, esse é o terceiro problema, tem vários, eu coloquei 4 problemas, o problema que cota racial é racismo. Aí nós tivemos que achar uma solução linguística, né? Qual seria a solução linguística? Se a gente pegar o dicionário e for ver o que é racismo lá no dicionário, nós vamos perceber o seguinte, que cota racial não é racismo, que o racismo se propõe a hierarquizar as raças, e a cota não se propõe a hierarquizar, ela se propõe a igualar. Então o racismo se propõe a criar uma hierarquia vertical entre as raças, né? E isso seria o racismo.
ao passo que as cotas se propõem a contribuir para igualar, para criar equidade, proporcionando maior equidade, né, tornando mais justo o acesso às oportunidades, tornando as oportunidades mais iguais. Então, isso que a Verinha colocou aí é um fator importante. Eu considero que eu e a Verinha, nós somos sobreviventes. Porque da nossa época, a quantidade de menino que ficou fora da escola, que não conseguiu acessar, é muito grande. Eu não quero mais ser o único professor do IEF negro, eu não quero mais ser o único professor do mestrado negro da Universidade Federal. Eu estou cansado disso. Eu quero os meus irmãos negros, minha comunidade negra, assumindo, acessando as vagas da Universidade Federal. Qual o país em que existem dois grupos, 50% cada um? Um grupo branco, que representa mais de 50% da população, e outro grupo negro, que representa 51%, 52%, mais de 50% da população, e que eles foram reduzidos no acesso à universidade a 1%. Era esse o quadro que nós tínhamos antes das cotas. Em qual país isso aconteceu? Em qual realidade que isso aconteceu? Que essa população foi tão humilhada, tão excluída a ponto de chegar a ser 1% do acesso à universidade pública, que é mantida com dinheiro público. Né? No quadro de professores, até hoje nós temos um problema, pouquíssimo. Tem quase 50 professores no IEF, somos 2 professores negros. Ao passo que a população preta no Brasil, negra no Brasil, é 50%, meio a meio. Né? Negros pretos e pardos que formam os negros. Então, quer dizer, agora eu caminho com vocês, para a gente fechar esses slides, de quais são as estratégias que nós temos. Não basta dizer assim, eu não sou racista. Você tem que ser antirracista, você tem que lutar contra o racismo. Então, foi inspirado nisso que começou a luta pelas políticas e ações afirmativas, e dentro delas a política de cotas. Tem gente que acha que a política de cotas nasceu de um pequeno grupo que resolveu ir lá escrever uma lei e, a partir de agora, tem cota. Não. Isso nasceu lá na Conferência de Durban, na África do Sul, onde reuniu 173 países, dentre os quais o Brasil é signatário. 4.000 organizações não governamentais participaram. A ONU que organizou, a Organização das Nações Unidas, que organizou essa conferência. Na época, o secretário-geral da ONU era o Kofi Annan, que é negro, inclusive, e organizou essa conferência na África do Sul. Total de 16.000 participantes, aproximadamente. Né? O Brasil estava presente com 42 delegados, 5 assessores técnicos. Um dos delegados, inclusive, é amigo meu aqui em Contagem, né? Ele é da comunidade quilombola dos Arturos. Ele foi representar a gente em Durban. Foi um desses delegados representando. Então, assim, essa Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e outras formas conexas de intolerância. Então, foi a partir dessa conferência que o Brasil se comprometeu na ONU, ele é signatário da ONU, ele não é um país isolado no mundo, ele se comprometeu a começar uma série de políticas públicas que caminhassem em direção ao fortalecimento das ações afirmativas. Então, teve a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial, essa lei aí, 2012-88, em 2010, introdução à política de cotas nas universidades e institutos federais, introdução da política de cotas nos concursos públicos, o IBGE passa a utilizar o critério de autodeclaração por raça, que não tinha, aquela ideia de que todo mundo é igual, não tem que se diferenciar, então não tinha nenhum parâmetro, nenhuma pesquisa sobre os negros, não tinha nem de conhecer seus dados. Né? E aí a lei, né, 8.812 também, ela acabou reservando vagas também para portador de deficiência. De modo que você tentar desconstruir a lei de cotas, você está prejudicando não só a população negra, não só os brancos pobres, mas também os deficientes. Qualquer ataque à política de cotas envolve os brancos pobres, envolve os negros e envolve os deficientes, que todos estão na categoria de cotas, para produzir o quê? Inclusão. No Brasil, a Declaração de Durban reconhece e reafirma os componentes fundamentais da conferência. O Brasil fez uma declaração na época, a Declaração de Durban. Então, eu vou parar aqui o meu compartilhamento, essa aí seria uma outra discussão que eu iria fazer com você sobre a perspectiva ética e biológica dessa análise. Nós temos aqui uma compreensão ética e biológica, e eu também tenho uma discussão sobre isso. Mas eu vou parar por aqui nosso compartilhamento, porque aí já seria uma outra questão para a gente poder debater num outro momento, né? Uma outra oportunidade. Vou só parar aqui o compartilhamento. Ô, Neilson, a Mariana está pedindo aqui, que ela não entendeu muito bem sobre o que é colorismo. Isso, você sim. falar um pouquinho excelente, tema. Excelente pergunta. Eu vou parar a apresentação
e a gente continua agora no debate, pode ser? Pode sim. Bem, Hermes. Ó, veja bem, o que é o colorismo? Na década de 70, o movimento negro, ele começou, então, a perceber que a questão racial brasileira se mostrava de uma maneira bastante diversa. Então, você tem pessoas pardas e pessoas pretas que são reconhecidamente pensadas na categoria negro. Então, quando se fala em negro no Brasil, o pardo ele é reconhecido. Agora, o que acontece? Muitas pessoas começaram a dizer: ah, mas você é pardo, você não é negro. Então, começou a ficar criando categoria de cor para nos dividir. Né? Então, começou a usar esse argumento do colorismo para dividir a população brasileira. Até hoje tem gente que, por ter a pele um pouco mais parda, acha que é amarelo. Amarelo são lá os orientais, japoneses, né? Então, acho que é amarelo. Eu não sou negro, não, eu sou amarelo. Mas, né? E faz esse tipo de discurso. Então, foi uma estratégia da branquitude, das elites brancas desse país, para poder nos dividir. Então, eu penso assim, quem eram as pessoas que habitavam o Quilombo dos Palmares? Né? Eram os pretos, eram os pardos, eram os indígenas e os brancos pobres também. De modo que o branco pobre também, em tese, teria a obrigação de defender a política de cotas. Se ele quer cota social, então luta pela cota social. Inclusive, quando houve a cota racial, abriu-se no Brasil a possibilidade da cota social. Então, se tem a cota social hoje no Instituto Federal e nas universidades, é devido à luta dos negros, porque a possibilidade da cota racial abriu a possibilidade da cota social também ser incorporada. O entendimento foi o seguinte: se nós temos um problema social, então nós vamos ter uma cota social. Se o problema é racial, não tem negro na universidade, então vamos abrir uma cota racial também. Mais uma cota, e nós vamos ganhar mais uma, entende? Não é brigando branco, pobre com negro, porque o problema é social, o problema é racial, que nós vamos chegar a lugar nenhum, não. A gente tem que estar unido, defendendo as duas cotas. Defendendo a cota social e a cota racial. Não deixar que a elite branca nos divida. Que é isso que eles querem. Então vamos prestar atenção nisso aí. Né? Inclusive, tem uma outra questão que aparece sempre na mídia, né? Na mídia nem tanto, mas no senso comum, que é a seguinte: então essa discussão do colorismo, ela caminha mais ou menos por aí, igual estou comentando com você, né? Uma tentativa de ficar criando muita categoria para ir dividindo a população negra e não fazer com que ela se reconheça, né? Então, criar essas categorias fracionadas demais da conta. Embora a gente sabe que a política de cotas ela tem um destino certo, são pretos e pardos. Então, não adianta a pessoa ficar lá também querendo enganar a política de cotas e tentando achar um jeitinho para entrar mais fácil na universidade. Se ela é branca e pobre, ela tem que buscar uma cota social. A cota racial não é para ela. Entende? Não, nós vamos ter negro na universidade. Se toda pessoa branca pobre quiser acessar a cota racial, nós não vamos ter negro lá, vai continuar o problema do mesmo jeito. Então tem que ter as duas modalidades de cota. E quem primeiramente abriu esse debate foram os negros. Agora não adianta querer expulsar e falar que a cota é só social, igual os partidos de direita querem, não. O DEM, por exemplo, faz o discurso. Ele entrou lá no Supremo Tribunal Federal contra a política de cotas, com ação pela inconstitucionalidade da política de cotas, perdeu, ainda bem, né, perdeu essa ação, dizendo que no Brasil o problema é só social, não é racial. Ele perdeu essa ação. Né? O DEM é o Democratas, o partido aí que, né, que junta aí com o Bolsonaro para atacar a política de cotas. Pode continuar, então, as perguntas, estou à disposição. Tá? Deixa eu fazer uma perguntinha, uma dúvida que eu tenho aqui, Neils. É o seguinte, às vezes se refere, antes a gente falava assim, que quando a gente falava negro, se referia a falar que o correto era negro, e não chamar de preto. Na sua opinião, tem o certo ou errado? A gente tem que referir como preto ou como negro? Eu estou vendo que você está referindo mais como preto. Existe o certo ou errado nesse sentido? Veja bem, eu trabalho com a categoria do IBGE. Então, eu considero negro a pessoa que é preta e a pessoa que é parda. Então, essa categoria, preto e pardo, forma a população negra. Então, eu tendo a pensar mais ou menos nessa perspectiva de que foi consagrado aí a política de cotas. Né? Então, assim, eu
eu reconheço, né, o negro como a pessoa que está vinculada a essas duas categorias. Ou ela é preta, ou ela é parda. Então, essas duas categorias compõem o nosso povo negro no Brasil. E ela é uma característica fenotípica. Eu até tinha um slide lá que eu ia mostrar na biologia. Agora a questão é biologia, né? Eu ia mostrar assim, porque vocês estão fazendo vestibular, então na biologia não tem o fenótipo e não tem o genótipo. Então tem uma questão de biologia também para a gente poder entender isso aí. Correto? Por que o racismo no Brasil é fenotípico? Porque ninguém procura o seu mapa genético para poder cometer racismo com você. Por isso, quando vai dar tiro na pessoa que é negra, ela não vai procurar saber se o gene dela qual que é o gene dela, ela quer saber o fenótipo, é a aparência física. Se você estiver na rua andando e tiver a pele preta, igual eu já fui parado várias vezes, já fui, né, já sofri até violência várias vezes, o que vai acontecer? Você vai ser fenotipicamente identificado. Então, você vai ser identificado. Então, por isso que o racismo no Brasil é um racismo fenotípico. Porque se a gente continuar nessa perspectiva do genótipo, nós não vamos conseguir discutir o problema das raças. Teve um estudo que foi feito na UFMG pelo professor geneticista, o maior geneticista mais conhecido, geneticista, em que ele pesquisou o mapa genético do neguinho da beija-flor. E ele percebeu que o neguinho da beija-flor tinha 70% de gene europeu. Agora, eu posso dizer que pelo fato de ele ter 70% de gene europeu, ele não é negro? Do ponto de vista fenotípico, ele é o negro que vai sofrer todo o preconceito da sociedade, né? E vai ser reconhecido pela população negra como uma pessoa negra, brasileira. Então, por isso, nós não podemos levar o debate para o campo da genética, para o campo do genótipo. Temos que levar o problema para a questão fenotípica. Porque a pessoa bate o olho em você, identifica você, inclusive para poder te matar, para poder cometer violência contra você, para te impedir de acessar um emprego melhor, um cargo mais numa sociedade. Vocês viram agora, né, recentemente, foi eleito no sul do país uma vereadora negra, uma das mais bem votadas lá do sul do país. Ela já está sofrendo ameaça de morte nas redes sociais, sabiam disso? Então, existe uma identificação do povo negro, né? Uma identificação para quê? Para discriminar, para cometer violência, para fazer maldade com a população negra. Agora, quando é para poder trazer essa população negra, para reconhecer os direitos dela, integrar ela à sociedade brasileira através da política de cotas, não pode identificar, não. Mas o Estado já não identifica a pessoa para poder matá-la, para cometer violência contra ela, tanto que não pode identificar ela para poder trazê-la para o convívio e para integrar a nossa sociedade mais e deixar ela ser representada nos espaços de poder que a sociedade tem. Então, isso que é a heteroidentificação. É para você reconhecer a partir do fenótipo da pessoa que ela é um caso de uma pessoa que sofre preconceito racial e que, portanto, estaria na categoria de que ela tem direito à política de cotas, a concorrer na política de cotas. Eu mostrei para vocês lá, não quer dizer que o cotista, porque entrou por cota, é ruim, não. Eu mostrei para vocês as trajetórias lá. E se você tivesse dado para ele as mesmas condições, pensa bem, se o cara, com jacaré na pista, com brita, descalço, trabalhando o dia todo, ele foi fazer o vestibular de medicina e conseguiu 78,5, imagina se tivesse dado as condições iguais para ele, né? Enquanto o outro lá, que fez intercâmbio, que, né, veio da elite brasileira, nunca foi trabalhar aos 35 anos de idade, o primeiro emprego dele, tirou 79. Então, há um tempo atrás, a gente não reconheceria essa pessoa que tem uma trajetória de vida muito sofrida, sofreu racismo, vive numa situação, né? Tem, inclusive, hoje, o Banco de Boston, nos Estados Unidos, ele fez uma pesquisa sobre até o racismo patrimonial. Você sabe o que é racismo patrimonial? Porque tem um racismo estrutural, que eu falasse, tem um racismo fenotípico, né? Tem um racismo estrutural, racismo, digamos assim, institucional. Tem várias formas de racismo, né? Ele se manifesta, é o mesmo racismo, se manifesta de diferentes modos. Se quiserem pegar o Silvio Almeida, é o autor mais importante hoje, está discutindo o racismo estrutural e seus desdobramentos, né? Ele teve até no Roda Viva aí uns meses atrás. Está bombando aí as discussões dele.
Então, o que acontece? O racismo patrimonial, que o Banco de Boston discute, é mais ou menos o seguinte: se o seu pai foi impedido de conseguir uma promoção no emprego porque ele era preto, porque ele era negro, então isso vai incidir sobre os filhos dele, sobre a família dele, sobre o patrimônio dele. Então, olha como que tem um prejuízo para a criança negra, que, de certa forma, se apresenta nesse racismo patrimonial. Então, são várias formas de racismo que a gente tem. Pode falar, Hércules, eu estou vendo aí que deve ter mais perguntas. Tá. Eu tenho uma colocação aqui, é o seguinte, por exemplo, tem um amigo da minha filha que ele fez a prova, ele fez a prova tanto no Cefet como no Coltec, e usou cota. Só que no Cefet ele não foi aprovado, porque eles fizeram a bancada e não foi aprovado. No Coltec, aprovaram ele. E aí recebeu uma discriminação assim, gigante, queriam até tirar ele do Coltec, os próprios alunos, porque eles descobriram que no Cefet eles não aceitaram ele como cota, e lá no Coltec foi aceito. Isso não é tão, isso é um pouco complicado, às vezes eu fico assim, como que... pode falar, Neils. As bancas, elas são diferentes em cada instituição. Então, por exemplo, de repente uma pessoa negra, ela pode ter a pele um pouco mais clara e sofrer muito mais discriminação lá no sul do país. Ao passo que ela estiver no norte do país, ela já não sofre tanto. Então, a banca de heteroindicação na Bahia vai ter uma característica. E a banca de heteroindicação no sul vai ter outra característica. A banca do Cefet vai ter uma característica. A banca do Cefet, do Coltec vai ter outra característica. Então, isso é previsto. Isso é previsto porque eu queria mostrar para vocês o seguinte: isso é uma pergunta muito importante que você está fazendo, viu, Hércules? Pergunta muito importante. Nós não estamos... A política de cotas... Veja bem, pessoal, presta bem atenção no que eu vou falar. A política de cotas não é uma ciência exata. Ela é uma política pública. E uma política pública, ela pode ter uma margem de erro, contanto que ela consiga incluir o povo preto, o povo negro. Ela pode ter uma margem de erro aí, que são corrigidas com recursos, com tentativas com pedidos de novas análises. Entende? Então, nós não podemos desconstruir uma política pública porque uma pessoa isolada, um caso isolado, entrou nas cotas, né, igual aconteceu o caso dos gêmeos lá em Brasília, na cidade de Brasília. Um gêmeo foi aprovado para as cotas, gêmeo univitelino, aquele gêmeo igualzinho, né? Ele foi aprovado na política de cotas. E o irmão dele, foi negado. Os dois são idênticos. A banca pela qual ele passou era uma, e a banca pela qual o outro passou era outra. Então, numa banca, um gêmeo entrou, e na outra banca, o outro foi recusado na política de cotas. Virou objeto de pesquisa. O povo fala que a política de cota não funciona, que ela não deveria existir, porque aconteceu o caso dos gêmeos. Então, começou todo um debate dentro da sociedade. E aí, o que chegou à conclusão? Isso, assim, depois de várias pesquisas, várias análises, foi o seguinte: olha, nós não estamos falando de uma ciência exata. Nós estamos falando de uma política pública. E a política pública pode ter, sim, uma margem de erro. É igual quando você distribui casa para pessoas sem casa. Claro que um ou outro pode ser que pegue a casa sem ser o beneficiário. Agora, nós vimos aí na questão do auxílio emergencial. Algumas pessoas que pegaram o auxílio emergencial não eram, digamos, não teriam o direito a esse auxílio emergencial, né? E pegaram. Mas nós não podemos dizer que o auxílio emergencial tem que acabar com ele, porque algumas pessoas pegaram e não eram dignas de ter acesso ao auxílio emergencial. Nós temos que corrigir a política com recurso, com um canal de denúncia, para poder melhorar e aperfeiçoar ela. Ela não é uma ciência exata. Então, nós temos que manter a política ao final do processo inteiro. Se entrou negros na universidade, igual tem muito mais hoje do que antes, a política funcionou. A política, o que vai dar, digamos assim, a orientação, o que vai, de certa forma, vai dizer se ela deve continuar ou não, é se ela é efetiva, se ela consegue incorporar o povo negro. Se ela conseguiu algum resultado positivo. Ainda que esse resultado não tenha sido 100% igual a gente gostaria que fosse.
Mas a universidade de hoje ela é melhor do que na época que não tinha cotas. Até nos resultados, viu? Porque a pessoa que entra por cota... Outro dia eu entrei na sala de aula para dar aula, a cotista estava lá ensinando para os alunos matemática. Né? Estava ensinando, os meninos perdidos lá na matemática, lá, e ela vem da escola pública, estudou muito, muito esforçada, muito batalhadora, sabe? Estudou em escola pública estadual, e ela estava lá fazendo cálculo no quadro para os alunos, ensinando para eles, e os meninos com uma dificuldade enorme. Alguns indo até de instituição privada. Então, eu falei assim, aí, gente, ó, daqui a pouquinho está pedindo cola para cotista, né? Então, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, a política pública ela tem que funcionar. Ela não tem que ser uma ciência exata. Né? E todos os pequenos erros que podem apresentar nesse processo, nós vamos corrigir eles com recurso. Neilson, deixa eu te perguntar, não sei se nós poderíamos esse ponto, mas do negro como identidade, lá no documentário tem uma lá de uma das pessoas, que eu não me lembro exatamente quem falou, parece que é aquele rapaz, que ele é lá do TJ, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que ele fala da identidade do negro, e aí os juízes, às vezes o juiz é negro, ele consegue chegar lá para ser juiz, mas uma vez lá, ocupando aquele cargo, passa a discutir a questão da cor. Então, quer dizer, é algo estranho, porque o que ele está problematizando? Que é como se o lugar de juiz era o lugar do branco. Então, se um negro naquele patamar, pronto, ele já não tem mais o que discutir, ele vai ter que negar o passado dele, negar as origens dele, e negar esse grande debate, essa grande discussão da questão da raça e da cor. Aí, como você vê essa questão da identidade, principalmente no campo jurídico, na medicina, que é uma coisa muito complicada, né? A gente ainda esse racismo institucional que está presente, né, nessas questões da identidade do negro. O que eu tenho visto por aí, Moacir, veja bem, vou ser sincero com vocês, assim, vou falar com toda sinceridade, vou abrir o coração para vocês. Vocês são amigos aí, são família nossa aí da FUNEC, vem daí, eu sei, né? Eu estou falando, estou em casa. Eu confesso para você que toda lógica do racismo estrutural consiste em jogar a responsabilidade do racismo para o negro. Isso é desde a época da colonização. A elite branca colocava lá o capataz da fazenda para chicotear e para bater nos negros, e depois falava assim, eles mesmos estão batendo um no outro. É uma estratégia das elites. Então, dizer, por exemplo, que a pessoa se tornou juiz, ou se tornou professor, se tornou... e ela não, de certa forma, reconhece a luta racial, reconhece o racismo. Agora mesmo nós tivemos um ministro da Educação que foi linchado nas redes sociais por causa da questão de ter uma acusação de plágio que acomete sobre ele. E a gente percebeu um julgamento muito mais duro por ele ser negro do que se fazem com os brancos que tinham os mesmos problemas na sua dissertação de mestrado, na sua tese de doutorado. Então, tem uma estratégia da branquitude, e isso é forte, tem pesquisa nessa área, não estou falando de algo assim que eu acho, ou que eu penso, mas tem pesquisa nessa área que mostra que existe uma estratégia da branquitude, que é uma estratégia que ajuda a dividir mais ainda a população negra, e a mesma estratégia que fica brigando aí, colocando cota social de um lado ou cota racial. Essa mesma estratégia das elites brancas, ela também recai sobre a tentativa de jogar o problema do racismo no negro. É igual quando a mulher, por exemplo, sofre a questão do estupro, eles querem condenar a mulher e achar que ela é culpada por ter sido estuprada. A mesma coisa acontece com a população negra. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Porque o negro, independente do lugar que ele tiver, tem toda uma questão de formação nesse campo racial, que todas as pessoas têm que ter acesso para ela poder ser antirracista e lutar contra esse racismo. Às vezes, até numa situação de inconsciência, a pessoa não se reconhece como tal, né? Como negra. Então, é muito comum, por exemplo, eu poderia chegar aqui e falar para você assim, gente, eu passei no concurso da FUNEC, passei no concurso do IFMG, passei no vestibular da universidade, passei no mestrado,
eu sou um exemplo da meritocracia. Não sou. Não sou exemplo de meritocracia. Para que eu tivesse nesse lugar que eu estou hoje, quase todos os meus irmãos tiveram que abandonar a escola. Eu era o filho mais novo, então eu tive alguns privilégios que eles não tiveram. Eles tiveram que trabalhar muito mais cedo do que eu. Eu tive que trabalhar aos 13, 14 anos de idade, mas não para ajudar tanto em casa. Eu trabalhava, mas assim, ajudava menos que eles. Eles não, era para sustentar a casa mesmo, aos 9 anos de idade, já trabalhando, e no serviço pesado, e abandonando a escola, sustentando a casa. Na minha época, os meninos, por exemplo, que... Então, assim, embora eu seja preto, o fato de muitos meninos que eram preto retinto na minha época, ainda tinha situação pior do que a minha. Né? Porque, igual eu lembro que eu apanhei de um policial, levei uns socos aí de um policial, sem fazer nada, simplesmente por estar ali num local conversando com 2 rapazes, um deles era negro, o outro era... um deles era branco, o outro era... assim, tinha a pele um pouco menos clara, mas era claro também. O policial saiu lá de onde ele estava, me deu um soco no peito e falou assim, o que você está rindo aí, negão? Então, assim, eu, pelo fato de ter a pele negra, eu já passei por isso. Já fui parado na Blitz, né? Então, assim, com toda aquela grosseria que vocês sabem como é que funciona. Agora, tem menino preto que é parado todos os dias. Então, eu ainda tenho algum privilégio ainda em relação a outros. Então, eu tenho que reconhecer esses privilégios e lutar contra eles. Então, é lutar contra mim mesmo, entende? Por isso que o branco também não quer lutar contra os privilégios que ele tem. Ele prefere ficar falando, não tem racismo não, esse cara é tudo mimimi, é tudo isso, tudo aquilo, tudo aquilo. Ele quer manter os privilégios dele. É uma estratégia da branquitude para poder não reconhecer que o privilégio tem que ser combatido e que não adianta eu dizer que eu sou branco e não sou racista. Eu tenho que ser antirracista. Eu tenho que ir para a minha empresa e começar o tempo todo a verificar por que não tem negro na equipe de planejamento lá da direção da empresa. O Brasil é 50%, meio a meio, porque eles não têm ali pessoas que, né? E que nunca teve um reitor negro lá no Instituto Federal. Então, isso vai também recair sobre a mulher, sobre o homossexual. Né? Nós estamos vendo aí que é uma sociedade de privilégios mesmo. E a gente precisa estar o tempo todo atento e combatendo esses privilégios. Wilson, eu como professor da área de linguagens, muito claramente, e eu me lembro que nós discutimos lá na assessoria educacional, sobre também como que a linguagem é permeada, né, de racismo. A gente lembra que a gente comentava muito. Então, assim, a gente fala, por exemplo, a situação está preta, no sentido ruim mesmo, né, que a coisa está ruim. A gente fala assim, nossa, fulano denegriu a imagem de não sei quem. Denegrir como coisa ruim, né, tornou-se negro, tornou-se a coisa negra. Várias outras palavras que a gente, eu vejo como sendo esse racismo estrutural no campo da linguagem, porque as pessoas acham normal falar, não, já viu aquela expressão horrorosa, que é assim, olha, o preto quando pontinhos na entrada, pontinhos na saída, né, que é tão feio que a gente nem deve falar isso. Então, o que eu quero dizer, imagem, há esse racismo estrutural que elas aceitam como sendo uma coisa normal, e não é. Nós temos que lutar contra esse racismo na linguagem, porque o meu primeiro contato com o outro é através da linguagem. Ninguém chega abraçando, pegando, encostando, mas quando eu tenho acesso com o outro, já colocando essa barreira linguística, é um horror. Então, assim, eu tenho que vigiar constantemente. Vigiar mesmo. E como não é apenas ser, eu não sou racista, mas ser antirracista, principalmente na linguagem. É prestar atenção no que a gente está falando. Porque as palavras machucam muito mais. Né? Eu posso atingir a pessoa muito mais no âmago dela através de uma palavra maldita, ou seja, uma palavra dita de forma má, do que às vezes se eu encostar a mão nela. Então nós temos que ir lutar também contra esse racismo na linguagem. Eu concordo, viu, Moacir? Estou de acordo, né?
E eu percebo que, assim, as palavras, elas ferem muito, né? Igual, por exemplo, tem algumas histórias que eu já ouvi por aí, algumas eu vivenciei, né? Eu trabalhava numa coordenação, há um tempo atrás. Quando foram colocar na coordenação, numa reunião com toda a comunidade, mais de 100 e tantas pessoas, colocaram todas as pessoas brancas no slide que estava lá, e o coordenador, que era eu, não colocaram. O coordenador do setor do curso na época. Então, para você ver assim, como que esse racismo ele vai se colocando. E aí as pessoas vieram para mim e falaram assim, Neilson, eu esqueci do seu nome. Mas engraçado, quando tiver o problema, vão lembrar que o curso tem coordenador, né? Uma reunião do curso que não tem o coordenador do curso. Mas colocou o nome de todo mundo, todos os brancos estavam lá no slide. A foto, inclusive, deles. Não é? Então eu falei com o pessoal, falei assim, tudo bem, não tem problema não. Quando tiver problema, o problema vai ser mandado para o coordenador, porque você manda o problema para mim todos os dias. Todos os dias você manda um problema. Né? Há um tempo atrás também eu estava ocupando um cargo na gestão, e a moça, e aí o que aconteceu? Eu tinha praticamente fundado aquele setor, aquele projeto com o qual a gente trabalhava naquela empresa. Aquele projeto foi eu que idealizei aquele projeto, né? E aí chegou uma pessoa de fora do projeto, indicada de fora, né, para poder ocupar o cargo de diretor daquele lugar, para poder comandar aquele setor do qual eu fazia parte. Aí a pessoa virou para mim e disse assim, olha, Nilson, realmente o racismo existe, de fato ele existe. E você construiu esse projeto, esse setor foi fundado graças a você, mas eu estou vindo de fora, não sei nada disso aí, sei nada, você vai me ensinar a fazer tudo aí. Mas o fato de eu ser branca e filha de médico fez com que eu fosse indicada para estar nesse lugar como diretora. Então, eu estou dizendo para vocês o seguinte, que o racismo ele é algo descomunal na sociedade brasileira. Tem uma entrevista de emprego que eu fiz, em que a pessoa ligou para mim e disse assim na época, nós adoramos o seu currículo. Sensacional o seu currículo. Marcamos a entrevista, pode vir, que inclusive a gente percebe pelo seu currículo, você não dará aula somente no ensino médio, nós estamos montando uma faculdade, e você dará aula também na faculdade privada, na faculdade particular. Quando eu cheguei no local, me falaram assim, aqui, pode aguardar em casa que quando vamos fazer aqui uma análise, depois a gente entra em contato. Tem 10 anos, talvez um pouco mais, tem 12 anos que eu estou esperando eles entrarem em contato. Eles ligaram para mim como se eu já tivesse sido selecionado para a vaga. Eu fiz a prova, fiz todos os processos que pediram na época, mandei currículo, mandei tudo. Me ligaram dizendo que eu já estava praticamente contratado. Quando eu cheguei no local, pediram para eu retornar para casa e aguardar. Então, nós temos aí um racismo descomunal. Igual eu falei com vocês. E aí, se eu que sou homem negro, que sou hétero, e que, de certa forma, tenho também, sou cristão, né? Sou católico. Eu sofro esse preconceito, imagina a mulher. Por isso que eu estou aqui diante, por exemplo, da Verinha, e estou sabendo, por exemplo, que a Verinha, ela, de certa forma, por ser mulher, ela ainda vai estar numa situação ainda pior em relação a nós que somos homens. Mas aí, para trás da Verinha, ainda tem outras pessoas, né, Vera? Que ainda sofrem muito mais. Por outras características, por não ser cristão, por ser deficiente, além de ser negro, ainda é deficiente. Pode falar, Vera. Com certeza, né? Aí, então, entram todas essas questões, né? Todas essas barreiras, todas as indicações de dificuldade, né? Para os acessos. E a gente sofre isso realmente na pele, né, Neilson? E só me torna mais forte,
sabe? Comigo o efeito ele é contrário, eu não abaixo a cabeça, né? Se eu entro numa loja, eu não sou bem atendida, antes eu não tinha muita presença de espírito, não sabia me colocar, né? Eu agora, de um bom tempo para cá, eu sei me colocar, eu sei do meu lugar, né? Eu sei do que é meu de direito, e eu sei também da minha obrigação, que é a minha obrigação nessa luta de não fazer só por mim, né? Eu não estou fazendo só por mim. Eu não vou ficar feliz só porque naquele momento eu consegui mostrar para o outro que ele está enganado, que eu estou ali por direito, né? Mas eu vou além, né? Quando eu faço isso, eu faço nos que estão atrás de mim e que não estão dando conta de se posicionar, né? Então, a gente tem que se valer nesses momentos, sabe? Esse também é um momento de luta, né? É um momento de você se colocar, né? É com que o outro se coloque também, pelo menos se colocar no seu lugar. E outra coisa, Verinha, como não foi o negro quem criou o racismo, tô vendo a Grazi aí, tudo bom, Grazi? Beleza? Trabalhou comigo também? Ó, como não foi tudo o negro... Bem, Wilson? Quanto tempo, né? Quanto tempo, tudo bem? Joia. Beleza, ótimo. Ó, como não foi o negro quem criou o racismo, ele também não pode ser a única pessoa que vai lutar contra o racismo. Então, o racismo é um problema da sociedade, é uma doença social, e que todos têm que fazer isso que nós estamos fazendo aqui hoje, reunir forças para combater o racismo e para assumir, assinar esse compromisso antirracista. Que depois também vai ser o compromisso em reconhecer também outras minorias. No momento que você reconhece a minoria racial, você vai reconhecer também outras formas de minoria e vai lutar com elas para poder criar uma sociedade democrática, uma sociedade justa, igualitária, que é um compromisso ético. Eu lembro que eu falei mais no começo de genética, não estou falando de genética, de biologia, estou falando de ética. É questão ética, é um compromisso, é um dever. Lutar por igualdade de oportunidades, né? Então, é um dever nosso. Ô, Neilson, ao dizer essa forma, eu acho que o contexto é bem interessante, e te confesso que, eu achava que eu sabia tanto sobre a questão da consciência negra, e eu te confesso que eu aprendi tanto, Neilson, mas eu aprendi tanto, que eu estou com sede, eu estou com sede de saber mais, eu estou com essa vontade de prolongar a discussão. Aí a gente pode ver, não sei, mais para frente, para o ano que vem, tudo, quando a gente estiver no presencial, de você nos usar essa honra da sua presença lá, para a gente aprofundar em fatos. E ao dizer tudo assim, que eu com uma vontade de ficar aqui até 6 horas da tarde para a gente discutir, mas não dá, né? A gente tem compromisso. Mas eu gostaria, se fosse possível, você já começou a fazer isso, a Verinha também, de nós tentar ver o que nós podemos fazer, o que os nossos alunos podem fazer, o que eu posso fazer, o que a direção da escola, o que a pedagoga, os professores e as professoras, no nosso dia a dia, agora, como que a gente pode ser antirracista? O que você acha que nós poderemos, para a gente tentar fechar, tentar fechar esse nosso debate por enquanto, mas que ele vai dar continuidade em outro momento, como que a gente pode vencer o racismo no nosso dia a dia? O que você diria para o nosso aluno, para a nossa aluna? Como que a gente vai fazer? É através da inclusão social, que está dizendo lá no documentário, através do aumento da autoestima, de uma política afirmativa, mas assim, no meu dia a dia, eu que chego no supermercado, eu estou na escola, eu que estou na praça do bairro, como você poderia, de alguma forma, sintetizar para a gente fechar agora esse nosso debate? Como encaminhamento de trabalho, né, Moacir? Moacir, pergunta excelente. Eu queria mandar um abraço para o nosso amigo Alexandre, né? Estou vendo aqui que ele está aí também conosco, com satisfação enorme, viu, Alexandre? Estar com você nesse momento aqui. Sou, né, um admirador do trabalho de todos vocês, sobre a coordenação da Verinha e do Hércules fazem aí. Tá? Pode ter certeza que eu tenho um orgulho. Tenho lutado muito para
em todo lugar que eu falo, defendo a FUNEC, né? Falo que a FUNEC é importante para contar. Seus profissionais, seus alunos, as famílias, né, que estão aí. Mas, ô Moacir, olha, a gente tem que combater o racismo em todo lugar que ele aparece, do meu ponto de vista. Então, por exemplo, se o racismo é um racismo institucional, ele se apresenta, ele se manifesta na empresa pública ou na empresa privada, se manifesta na FUNEC, nós temos que dar respostas, e respostas rápidas quando ele aparece, ou mesmo sem ele aparecer, se ele estiver meio camuflado e querendo aparecer em alguma situação. Então, por exemplo, a gente percebe que numa seleção de emprego da empresa, se a gente não cobra a aplicação de uma política de cotas, né, na FUNEC, por exemplo, tem cotas para aluno, tem cota para professor, a gente não vai conseguir vencer esse racismo estrutural, não vamos conseguir dar passo importante para vencer esse racismo estrutural. Tem um racismo também epistemológico. O que é esse racismo? Essa palavra complexa, né? Epistemologia. O racismo epistemológico. O que é o racismo epistemológico? Ele se apresenta quando a gente não trabalha autores negros. Então, assim, cientistas negros, cadê o professor de biologia? Ele pode trabalhar, por exemplo, agora recentemente, uma das pessoas que trabalhou sobre é a Grazi mesmo? A Grazi, que é biologia? É a Solange. Pois é. Não, eu sou geografia, né? Geografia, a Grazi é geografia. Desculpa, viu, Grazi? É porque tanto tempo que eu falei. Não, tranquilo. Então, olha só para você ver. Veja bem. Agora, recentemente, quem descobriu, quem fez o mapeamento genético do coronavírus, do Covid-19, foi uma professora, foi uma pesquisadora negra da Universidade de São Paulo. Então, vamos trazer essa matéria do jornal e discutir com os alunos, para não pensar que o negro está só nesse lugar de subalterno. Tudo bom, professora? Tudo bom, professora Solange? Então, eu peço licença, viu, professora, para poder dar o exemplo da biologia, porque eu acho que ele é muito feliz, porque a quantidade de cientista branco que tem, nunca aparece um negro nos livros. Verdade. Então, eu acho que trazer essa matéria, debater com os alunos é muito importante, né? Então, tem um racismo epistemológico. Quando você, por exemplo, na geografia, viu, Grazi, trabalha um autor como Milton Santos, né, e traz algum texto dele, você está contribuindo para uma educação antirracista, né? No caso, por exemplo, do Moacir, ele está lá dando as aulas de inglês dele, são aulas maravilhosas, ele é uma sumidade nessa questão da língua, né? Me ensina muito, quando eu recebo um monte de coisa dele, me ensinando como, né, proceder diante da língua. Então, é muito importante isso. Quando o Moacir chega lá, por exemplo, vai trabalhar o inglês, ele traz algo da cultura norte-americana e das lutas contra o preconceito racial que se deram nos Estados Unidos agora, né, e ajuda os alunos a traduzir aquelas frases em inglês, aqueles conhecimentos todos. Ele está trabalhando numa perspectiva da educação antirracista, né? Então, em todas as áreas. Quando, por exemplo, nosso querido professor de artes aí, né, o Adilson, quando ele, por exemplo, ajuda os alunos a compreender a dimensão estética, da beleza estética, das artes, do ponto de vista do povo negro, né? Então, quando ele desconstrói o conceito de beleza europeizado, quando ele consegue desconstruir isso na cabeça dos alunos, quando ele cria, digamos assim, uma perspectiva de uma nova estética artística, de uma nova, do novo conceito de beleza, que reconhece a beleza indígena, que reconhece a beleza negra, a cultura bela dos povos indígenas, africanos, brasileiros, ele está, de certa forma, ajudando a desconstruir uma espécie de estigma que foi construído ao longo da história em relação ao povo negro, né? Ele está mexendo numa questão fundamental, que é a questão do belo. E por aí vai, né? Então, a gente tem que estar sempre fazendo da nossa aula uma luta antirracista, né? Então, acho que pode contribuir muito no currículo, né? Então, aquele currículo negado, que é o currículo que desrespeita as populações negras, Alexandre está aí na área de história, né? Então, não trabalhar, por exemplo, a história da África, a importância, né, da contribuição da ciência. Tem gente que acha que o Egito fica na Europa, né? Então, assim, toda a ciência egípcia, toda a cultura, contribuição egípcia, que é a contribuição africana, às vezes sequer é reconhecido como algo que vem da África. Então, as aulas de história também. Então, eu acho que toda a área pode contribuir muito, né? Pesquisar e encontrar, né, formas de estar contribuindo nesse debate antirracista. O fundamental é que a educação seja uma educação antirracista. Perfeito, Neilson. Eu não sei se o
gostaria de fazer o fechamento, e eu estou até com um pouquinho de pressa, que eu estou com uma viagem marcada agora, mas eu da minha parte, Neilson, eu quero agradecer imensamente pelo seu despojar, pela sua, né, sua gentileza estar conosco, uma alegria imensa, enorme, você, eu acredito que tenha contribuído imensamente para o debate, né, para a gente poder pensar da questão do racismo, da consciência negra. Então eu gostaria de agradecer e, né, e abrir o leque para novas oportunidades da gente poder promover outros eventos. Muito obrigado, obrigado aos professores e professoras, obrigado a Verinha, obrigado ao diretor Hércules, obrigado a todos que ajudaram que esse momento ter essa maravilha que foi, e ele vai continuar porque a gente tem muita coisa a sentir, tá bom? Esse é o nosso, meu carinho especial, você sabe que eu tenho uma profunda admiração por você. Obrigado. Obrigado, Moacir. Muito obrigado a todos vocês. Eu gostaria também de que, numa outra oportunidade, pudesse compartilhar, né, essa experiência que a Verinha trouxe, ouvir ela um pouco mais, né, ter um tempo maior, né, Vera, para você poder, né, compartilhar comigo essa live. Tá beleza? Vai ser um prazer. Boa tarde. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos, tá, gente? Todos os professores, os alunos, e em especial a você, tá, Neilson? Que realmente hoje a gente aprendeu muito, mas muito com você mesmo, tá? Eu acho que foi uma tarde, assim, maravilhosa, e o mais importante é o seguinte, que a gente pegar esses projetos, assim, como esse que foi organizado ali, né, Moacir? E a Verinha sempre está à frente deles também, para a gente poder estar fazendo isso durante o ano todo. Não só apenas um momento, só tirar o dia 20, que é o dia comemora o Dia da Consciência Negra, mas que realmente ele atue o ano todo, né, com vários projetos, como você falou, com vários professores podendo estar atuando também. E é isso, é a gente combater. Combater não é só um dia, né? Combater tem que ser o ano todo. Eu acho que a gente vai precisar de você de novo. Porque se eu já tinha uma admiração, já vendo o seu trabalho lá no Cruzeiro do Sul, quando trabalhei com você, né, agora eu estou vendo assim, né, como que é bom ter um parceiro assim como você. Espero que você continue assim quando a gente precisar, pelo menos de vez em quando, você apareça aqui para dar mostrar mais um pouquinho de todo o seu conhecimento para a gente. Tá bom, Neilson? Muito obrigado. Eu agradeço mesmo, viu? É um momento histórico aí, viu? Na minha vida, na minha trajetória, estar aqui com vocês, né? Fico muito feliz aí desse convite, gentil convite que partiu do Moacir e do Hércules aí, né? Da Verinha, do corpo docente, discente aí, né? Então, assim, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e espero que a gente possa fazer muitas outras vezes, né? Eventos como esse. Se você puder, inclusive, Hércules, depois compartilhar comigo essa gravação, eu, assim, vou ficar muito feliz, né? Porque eu uso esses assuntos das nossas reuniões, né, nos nossos debates aí, eu acho que foi um momento muito bacana aqui, as perguntas foram muito pertinentes. Sim, pode deixar. A gente vai estar no canal do YouTube da escola, assim que eu terminar aqui, eu já vou colocar e te passo o endereço, tá bom? Beleza. Obrigada, hein, Neilson, mais uma vez, né, contribuindo aí com a nossa formação, né, que hoje nós tivemos uma formação, né, e que essa formação continue. Nós temos também, queremos ter a oportunidade de apresentar a você um projeto que nós desenvolvemos, que é o projeto e que ele trabalha todas as questões de uma forma mais singular, mas que com certeza, né, com esse encontro de hoje e com as perspectivas de futuros, a gente vai ampliar cada vez mais, né? É um projeto raiz onde nós trabalhamos a diversidade, né? E eu tenho certeza que esse projeto vai contribuir com o seu trabalho, né? Com muita tranquilidade eu falo isso para você, ok? Estou à disposição de vocês, tá? Estou à disposição. Obrigada. Ô, Neilson, tem só um aluno que quer fazer uma pergunta oralmente aqui, a Gabriela Rodrigues. Pode fazer a pergunta, Gabriela, para a gente finalizar? Esteja à vontade. Boa tarde. Eu gostaria de saber, eu tenho uma dúvida. Eu gostaria de ser branca. Com esse pensamento, eu estaria sendo racista comigo mesmo? Ô Gabriela, o que acontece? A sua pergunta é uma pergunta muito interessante, porque a gente pensa que é algo isolado, mas a gente vê muito isso. A população negra, ela sofre tanto preconceito, ela sofre tanta opressão, que chega uma hora que quem quer ser negro? Né? Então as pessoas começam a passar um monte de produtos, né? O racismo fenotípico é tão forte, que elas não querem se embranquecer. Elas não aceitam mais o cabelo, elas não aceitam mais a cor do cabelo, nem a textura do cabelo.
Então, elas começam a criar uma série de verdade. estratégias para fugir desse estigma que foi construído dentro da sociedade. Então, quer dizer, eu fico pensando assim, a gente tem dois caminhos. Nós vamos culpabilizar a Gabriela por causa disso? Não. É simplesmente porque nós estamos num modelo de sociedade que não conseguiu construir uma outra perspectiva do belo. Nós não conseguimos desconstruir, digamos assim, um conceito, uma noção de belo carregada de vícios, de equívocos, né? Então, a gente precisa desconstruir essa ideia de que tudo que é negro é ruim. O Moacir estava comentando, que a beleza só é a beleza europeia. É só na Europa que tem beleza, que na África não tem beleza, que entre os indígenas não tem beleza. Então, a gente tem que começar a perceber que é necessário valorizar isso na televisão, valorizar isso nas revistas, né? Eu vou propor, Gabriela, o pessoal tem meu contato, o Moacir tem meu contato. Eu vou pedir para ele, vou passar meu e-mail, viu, Moacir, para ela, o contato que você precisar aí. Eu vou pedir que você veja um filme, um documentário, de 30 minutos só, chamado Vista Minha Pele. Esse documentário vai fazer você entender em qual sociedade que nós estamos imersos, o que a gente pode fazer para problematizar isso aí que você acabou de colocar para a gente. Tá? Ô, Nilson, assim, a Será gente que uma sociedade onde o negro tivesse uma outra, né, imagem veiculada nos meios de comunicação, será que seria diferente? É só essa questão da problematização. Ô, Neilson, então a gente até pensa assim, quantas princesas da Disney são pretas? Então a criança já começa desde a de novinha lá, ela se identifica com quem? Ela se identifica com alguém? Então isso aí já cria, né? Então assim, já começa lá do início. Então isso nós temos que mudar. A própria televisão, agora você for na revista, tem que começar a mudar isso aí. Mas por que a princesa... E aí tem um fenômeno que é estudado pela antropologia, Hércules, chamado autorrejeição. Então começa a ter uma autorrejeição de tanto ver que só pessoa branca, você vai em todos os lugares de poder, de fama, né, de beleza, você só vê pessoa branca e você começa um processo de autorrejeição. Então, eu acho que quem tiver oportunidade, 30 minutos só, Vista Minha Pele. Então, você me fala o que você achou, viu, Gabriela? Sim, vou dar uma olhada. Eu vou te passar, Gabriela, depois do Neilson. Alguns alunos estão falando que eles levantaram a mão e tudo, mas como eu falei, o assunto é tão interessante, é tão abrangente, que nós ficaríamos aqui até às 7 horas da noite, não daríamos conta de esgotar o conteúdo. Então eu preciso sair agora, como eu disse, estou com viagem marcada, mas eu agradeço novamente a todos, tá? Muito obrigado, foi excelente, eu aprendi demais, e depois os alunos também, é bom que esse gostinho de para a gente continuar depois em outro momento, ok? Muito obrigado. Um grande abraço para todos e para todas. Grande abraço, tudo de bom para vocês, muito obrigado aí, tá? Foi ótimo rever você, viu, Neilson? O prazer é todo meu. Temos que fazer mais esses encontros, tá? Espero que seja uma oportunidade das muitas que eu vou ter de estar com vocês aí. Obrigada. Se Deus quiser, né? Não deu para acompanhar tudo, não, mas foi ótimo rever você. Tem outros temas, viu, Hércules? Iniciação científica, a ética do Kant, pode propor que a gente vem. Não pode deixar que nós vamos aproveitar o seu ao máximo, não, pode ter certeza disso. Pode deixar. Abraço a todos, gente. Tchau, tchau. Muito obrigado, Nilson, mais uma vez. Tudo de bom para vocês. Tchauzinho. Obrigado para você também. Tudo de bom. Tchau, meninos. Um prazer com vocês. Tchau, professor. Tudo de bom. Dá um tchau para todo mundo. Tchau, gente. Com Deus. Tchauzinho, pessoal. Fique com Deus. Bom fim de semana para todos. Beijinho. Deus. Agora só abrir o latão e tomar aquela cerveja gelada. Ihu! Ah, menino. Olha bem. Isso aí. De bom então, viu, meus amigos? Tudo Tudo de de bom. bom, Nilson. Foi muito bom, foi excelente. Um prazer.